Tem dias que a mente anda tão inquieta e por mais que você ora, por mais que você tenta se distrair de todas as formas possíveis, ainda assim a nossa alma não consegue descansar. Hoje eu quero conversar um pouquinho disso com vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Tassiane, eu tenho 23 anos, sou escritora e esporadicamente eu gosto de gravar alguns vídeos aqui no YouTube. E antes da gente conversar sobre isso, queria retomar um pouquinho quando eu comentei, né? Que por mais que muitas vezes a gente ora, né? Por mais que muitas vezes a gente busca meios pra sair dessa inquietação, ou então dessa preocupação constante em que isso fica martelando na mente, por que será que isso acontece? Eu falo assim que, infelizmente, no mundo teremos aflições e vamos passar por muitos momentos, né, de dificuldades, ou então nem precisa ser sobre dificuldades, mas decisões, né, na nossa vida que são importantes. Mas precisamos encontrar descanso nisso. E principalmente se a gente anda constantemente nesse lugar de inquietação. É aí que a gente precisa ligar um alerta e redirecionar a nossa alma. E o primeiro ponto, eu acredito, pra gente voltar a nossa alma a esse lugar de descanso e tranquilizar a nossa mente, é temer ao Senhor. Eu vou ler Provérbios 19:22 com vocês, que fala: o temor do Senhor conduz à vida, e aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Gente, eu amo chá de maracujá com camomila. Aprendi a gostar de chá com uma amiga, aliás. O temor do Senhor conduz à vida, e aquele que o tem, ficará satisfeito. Às vezes a gente tem que ser duro com a gente mesmo, de que deixamos de temer, de priorizar a Deus, de focar total centralidade no Senhor. E passamos a focar a maior parte do tempo na preocupação, naquilo que você sabe que tem tirado a tua paz. Eu sei que na maior parte das vezes a gente só se preocupa com aquilo que a gente dá importância, né? Seja sobre um trabalho, sobre estudo, sobre relacionamento, sobre família, a gente sobre um diagnóstico. Então a gente se preocupa com essas coisas porque a gente dá importância. Mas é muito importante a gente conseguir discernir a que ponto dou importância a isso e quero que se resolvam, quero encontrar respostas, né? E descansar, e a que ponto eu tô temendo isso, as coisas terrenas. Então, quando a gente passa a temer, né, se preocupar demasiadamente com as coisas terrenas, é aí que a gente tira a centralidade de Deus na nossa vida. E isso é muito importante porque a gente passa a entender uma coisa. Será que teu coração tá satisfeito nesse momento? Será? Seja sincero com você mesmo. Eu passei a maior parte pensando nos motivos pelo qual eu posso agradecer do que pensando nessa preocupação. Será que realmente você tem encontrado plena satisfação? Se não, muito provavelmente porque o teu coração tá temendo mais isso, essas coisas terrenas. E quando a gente passa a redirecionar, a ser duro com a gente mesmo, fala assim, não, eu preciso redirecionar o meu temor. Eu temo ao Senhor. E se eu temo ao Senhor, eu tenho plena satisfação nele, independente das circunstâncias terrenas, independente daquilo que eu ando preocupado, porque eu dou importância. E é lindo imaginar que eu falo assim que é lindo, tá? Quando a gente teme o Senhor, não é sobre medo. É um temor que nos traz vida, nos leva à vida, nos leva à satisfação, nos leva à gratidão. Por quê? Porque nós temos o Senhor, quem Ele é. É suficiente para eu descansar e saber que nenhum mal vai me ocorrer, porque eu confio nele e sei que Ele cuida de mim.
Enquanto que se eu tiro os meus olhos desse temor no Senhor e passo a me preocupar com as coisas terrenas, eu vou ter o quê? Nenhuma satisfação, além de angústia, inquietação, irritação, tristeza, ingratidão, todas as demais coisas que a gente sente. É normal a aflição. Aflição a gente vai ter nessa vida, mas a gente precisa ter também o discernimento de direcionar a nossa alma. Primeiro ponto, então, é voltar a temer o Senhor. E o segundo ponto é agradecer. É difícil quando a gente tá nesse lugar de inquietação, né? Nossa mente parece que foca nisso e ponto. E a gente parece que perde o encantamento, né? A admiração pelos pequenos prazeres da vida, ou então o reconhecimento do que a gente já tem, de quem já somos, nos tornamos, de quem temos ao nosso redor, daquilo que Deus fez, de quem Deus é. Parece que vai perdendo o brilho, porque a nossa mente está focada na preocupação. Aquilo que bate de frente e nos faz sair desse lugar de angústia é você agradecer, colocar em prática, né? Nossa, eu tô inquieto, isso não sai da minha mente, mas eu vou tirar alguns minutos para refletir naquilo que eu já tenho, naquilo que eu posso agradecer ao Senhor. E são muitas, a gente vai perceber que são muitas as coisas. E em Filipenses 4:6 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças. Ações de graças é exatamente isso. É eu agir com o coração grato. Então eu agradeço a Deus. Apresentem seus pedidos a Deus. Então eu oro, eu suplico e eu agradeço desde já por tudo que eu tenho, por tudo que sou, quem Ele é e o que Ele fez e faz e fará. Agradeça. A preocupação constante, ela nos leva a esse caminho de ingratidão. Mas quando a gente agradece, a gente não tá ignorando os problemas, os desafios. A gente tá simplesmente reconhecendo que essas preocupações, elas não são maiores do que Deus. E isso é um lugar muito bonito da gente estar. Eu acredito que isso fala muito sobre onde o nosso coração está posicionado. Terceiro e último ponto, é um dos que eu mais gosto. Ordene a sua alma. Como assim ordenar a minha alma? Ordenar o quê, né? Muitas das vezes, a gente precisa parar de ouvir a nossa alma. E a nossa alma é a mesma coisa que ali a mente. Então, muita gente precisa parar de ouvir a nossa mente, parar de ouvir os nossos pensamentos e ordenar eles para voltar ao lugar de descanso. Exatamente isso. Pare de ouvir a sua alma e comece a falar com ela. Chega a ser até interessante, a gente precisa falar com a nossa alma. Sim, e existe um salmo que fala exatamente isso. Salmo 116:7, ele declara: Volta a minha alma, volta a minha alma. Tá dizendo para a própria alma, ao teu descanso, porque o Senhor tem sido bom com você. A gente precisa lembrar de quem o Senhor é e falar isso para nossa alma constantemente, se necessário. E talvez hoje você precise fazer a mesma coisa, dizer para sua alma: volte ao seu lugar de descanso. Esses pensamentos não são verdades. Alma, para de viver dominada pelo medo. E até que se questionar: alma, por que está abatida a minha alma? Não tem versículo que é assim? É um questionamento, uma pergunta para a própria alma. Alma, por que está abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Fala com a sua alma. Você não é os teus pensamentos. Isso é muito importante a gente discernir. A gente ter muito convicto.
Porque na maior parte das vezes que a gente tá preocupado, nem sempre os pensamentos vão ser, na maior parte, né, vão ser bons. Na verdade, são pensamentos de preocupação, né? E, e isso pode até ferir quem a gente é, paralisar, porque começamos a imaginar, tipo, eu não sou capaz, eu sou inconstante, eu sou aquilo, e pensamentos que te fazem paralisar. Então é muito importante a gente entender isso. Você não é o seu pensamento. Existe, parece que quando a gente pensa, é como se tivesse uma vozinha, né? E essa vozinha? Você não é essa voz. É lindo saber disso. É libertador a gente saber disso, que a gente não é o nosso pensamento. E a gente tem domínio sobre os nossos pensamentos, domínio sobre a nossa alma, que é a mente. Então questione esses pensamentos. Será que realmente são verdade? Na maior parte das vezes não. E hoje eu quero te encorajar, assim como eu fui conduzida a esse lugar, onde a minha alma estava constantemente preocupada há algum tempo. Não foram dias, foi um tempo de inquietação. E por mais que eu orava constantemente, depositava os pés do Senhor, ainda assim, todos os dias eu acordava preocupada. E não é saudável, não é esse lugar que o Senhor deseja pra você, nem pra mim. Então, não se esqueça, teme ao Senhor, agradeça e ordene a sua alma. Vou terminar meu chazinho. Eu espero que tenha feito sentido pra você, assim como fez pra mim. E Deus abençoe, quem sabe até uma próxima. E um beijo.